passadinho, acho que principalmente, né, pelo nosso último comunicado sobre o desligamento do DDP, do SIAPnet. Então, vou mostrar aqui para os órgãos que ainda têm dúvida como é que vocês emitem aqui pelo SIGEP Apropriação da Folha o relatório da DDP. Vou colocar o link aqui também no chat. O link lá da nossa página, onde tem vários tutoriais que vocês conseguem também de forma bem intuitiva conseguir fazer o acesso e gerar os documentos, gerar a classificação da nossa DDP, fazer a integração com o CIAF, gerando um documento AME lá dentro do CIAF. Acho que o principal objetivo desse nosso módulo é esse, é fazer essa integração com o CIAF, classificando toda a nossa DDP ali com as situações CPR, as classificações contábeis, para que já possa, de forma automática, ali, criar o documento hábil com todas as linhas necessárias. O nosso plantão de dúvidas aqui, a gente é pouco expositivo porque nossas entregas são trimestrais, né? Então, normalmente a gente abre mais para ouvir vocês, para poder tirar dúvidas. Mas hoje, como a gente teve esse comunica, então vou passar aqui rapidinho como é que a gente faz a emissão da DDP aqui dentro do SIGEP. Então, é o gestãodafolha.sigep.gov.br. Aproveitar e entrar aqui no portal do servidor, mostrar para vocês onde está toda a documentação e também tem vários tutoriais. Entrando aqui em acesso à informação, gestão de pessoas, a gente tem os módulos do SIGEP, temos o módulo SIGEP Gestão da Folha. Então, aqui a gente tem a visão geral do módulo e temos a parte aqui de quais são os perfis que devem ser concedidos pelo cadastrador parcial. Então, aqui informa, dentro do autoriza, é um módulo que já está migrado para autoriza, os dois perfis do de apropriação, o GF consulta e o GF órgão. O órgão é aquele que consegue realmente enviar os dados para o CIAF, o consulta só faz a consulta aos dados. E dois perfis de pagamento. Então, o que consulta os pagamentos, consulta os arquivos de crédito bancário que o CIAP gera e manda para os bancos, e também aqueles bancos que já estão mandando o arquivo de retorno. A gente pode ver ali quais foram as rejeições bancárias, e também o perfil de gerenciar pagamento, é aquele que permite criar uma lista OBPix lá no CIAF, já com todas as rejeições que vocês selecionarem ali na funcionalidade. Aqui fala também nossos plantões de dúvidas, e logo em seguida, então, tem os tutoriais, que tem todo o passo a passo aqui de cada uma das 3 abas que hoje a gente está contemplando. O primeiro passo, então, mais importante é os órgãos informarem seus parâmetros do órgão, formar os bancos conveniados, fundamental para conseguir gerar a DDP, informar qual é a unidade gestora do CIAF de vocês, cadastrar o centro de custos que vocês utilizam. Se não utiliza o centro de custos, não é necessário cadastrar. Se utiliza o CC genérico, não é necessário cadastrar, pode deixar em branco. Criar todas as que a gente chama aqui de agrupador de despesa, que são todas as situações CPR que vocês utilizam na folha de vocês. Logo em seguida, vocês podem cadastrar todas as contas contábeis que vocês têm, que a planilha, quando ela é gerada, ela vai lá no CIAF e traz o saldo de todas essas contas, é um facilitador que a planilha traz. E o outro ponto é a inclusão das notas de empenho. Então, assim que vocês... Outro menu que a gente vai ter no sistema é o manter nota de empenho. Vocês podem fazer o cadastro das notas de empenho que vocês utilizam no CIAF para poder apropriar a folha. Então, assim que cadastra a nota de empenho, basta informar um número, a partir daquela UG que você já cadastrou na primeira tela, informa somente o número, que é essa nota 1, essa nota 20, nota 15. Ele já vai trazer os demais dados dessa nota do CIAF e pode gravar.
Essas notas de empenho também tem uma funcionalidade na planilha que toda vez que gera essa planilha, ela vai no CIAF e traz o valor do saldo dessa nota de empenho atualizada para vocês. Então, estou aqui com o órgão MPI dos povos indígenas, então só para poder validar, fundamental primeiro que esteja com a unidade gestora CIAF preenchida, para que seja possível gerar DDP. Então, vamos aqui na apropriação, a gente já tem a DDP de março carregada. Essa pergunta aqui, o que ela significa? O sistema, ele pega os dados sempre do mês anterior. Quando vocês fazem uma classificação, vocês classificam toda a DDP de vocês, quanto à situação CPR, classificação contábil, e bem como indicar a nota de empenho daquela natureza de despesa da DDP. Então, quando vocês fazem isso, a primeira vez que vocês entrarem no sistema, vai ter um trabalhinho grande, porque vai ter que fazer toda essa classificação. Mas a partir do segundo mês, ele vai estar sempre copiando a classificação que você já fez no mês anterior. Então, ele copia a classificação e traz para o mês seguinte. E o que significa esses dois botões? Continuar editando é que você vai... Primeiro, sempre que é a primeira vez que você acessa, não vai aparecer isso. Sempre ele vai fazer uma nova classificação. Nova classificação, então, é pegar tudo do mês anterior e trazer para esse mês. Então, você já começou a editar essa folha, já fez um acesso nela, nosso caso aqui é a folha de março, então a gente continua editando. Eu editei, eu já fiz várias classificações, mas eu vi que eu fiz alguma bagunça, eu quero novamente copiar de fevereiro. Então eu venho aqui em nova classificação. Lembrando que sempre que clicar em nova, vai perder tudo que fez esse mês e ele vai trazer as classificações que já fez no mês anterior. Então, boa prática é sempre continuar editando, caso não tenha acontecido nenhum problema. Continua editando, você já fez algumas alterações. Então, esse órgão aqui, o MPI, ele já classificou algumas naturezas, algumas rubricas que a gente tem. Então, sempre clicando aqui, vai aparecer a lista daquelas que vocês pré-cadastraram, bem como o centro de custo. Da mesma forma, classificação contábil, vocês vão escolher qual é e selecionar o empenho. Esse órgão aqui não cadastrou nenhum empenho ainda. São as 3 abas que hoje a gente já tem integradas aqui ao CIAF, PCO, deduções e despesa anular. Então, o segundo passo é o preparar relatório. É aqui que a gente gera DDP. Então, selecionar qual que é o G. E aqui é o número processo. Lá dentro do CIAF, quando cria um documento hábil, a gente tem que informar qual é um processo. Tem um campo lá chamado processo. Então, como o nosso sistema está integrado com o CIAF, ele vai criar documento hábil lá. Então, todos os campos que o CIAF exigem, a gente traz para cá. Então, o processo é um deles. Normalmente, os órgãos colocam aqui o número do processo SEI. Vamos colocar um exemplo qualquer. O órgão que preenche com outro número fica à vontade, mas sempre lembrando que a mesma informação que preenche lá dentro do CIAF vai ter que ser feita aqui. Exportar a prévia do CIAF. Então, esse aqui é o relatório que vai conter a DDP e várias outras abas adicionais aí de alguns relatórios que já foram migrados do CIAP e já foram migrados do CIAP-NET aqui para dentro. Ele baixou nossa planilha em Excel, abri aqui para mostrar para vocês. Então, a planilha ela já tem várias abas. A primeira aba aqui a gente chama de derivados da DDP. Então, a partir da nossa DDP e a partir da classificação que foi feita, ele vai trazer todas as classificações nessa planilha, justamente para vocês poderem comparar. Os órgãos costumavam fazer essa planilha aqui na mão, né? Pegando DDP, pegando várias outras informações para depois fazer o lançamento no CIAF. Então, esse é o primeiro passo, onde vocês vão fazer a conferência dos valores, se as classificações estão corretas, a partir da classificação que fez lá em tela. Então, podem voltar no sistema, vi que ficou aqui uma rubrica, uma natureza de despesa foi classificada aqui no situação CPR errada. Voltamos no sistema, classificamos de forma correta e fomos lá e faz novo relatório para sair um outro já atualizado e poder conferir. Pode gerar quantos relatórios forem necessários, fazer quantos ajustes forem necessários. Logo embaixo vem aquelas que não foram classificadas.
Então, por primeiro a PCO, as despesas anular e, por último, as deduções, que a gente também já vai ter as taxas certas e todos os empréstimos das consignatárias vão vir aqui detalhado também. Segunda aba é outro relatório que temos, que é o derivados da GAP, é o per capita. Então, a gente já tem mais uma aba aqui desse outro relatório que já foi migrado. Outra aba são as notas de empenho. Como eu falei, esse órgão aqui não tem nenhuma nota de empenho cadastrada, não foi possível trazer. Deixa eu ver se eu tenho outra aqui só para poder mostrar para vocês como é que ela ficaria. Empenho, então, esse aqui já é um exemplo aqui de um órgão que cadastrou todas as suas notas de empenho. Isso aqui é do ano passado, mas está valendo. Então, o saldo inicial, ele faz a consulta online. Então, na hora que você clicou ali, gerar a prévia, gerar o relatório, ele vai lá no CIAF e consulta qual que é o saldo de cada nota de empenho dessa e já vai te trazer aqui esse saldo. Se você associou na nossa tela do CIAF, do CIGEP, associou os empenhos, então automaticamente ele já vai pegar esses valores e descontar e vai te dar aqui, após a apropriação, com os valores que você associou, você vai ter esse quantitativo. E aqui você pode verificar de forma visual se tem algum necessitando de reforço de empenho. Eu tenho um aqui negativo, vou formatar aqui, fica mais fácil, colocar em vermelho. Então, aqueles que estão em negativo, a gente sabe que é o que precisa de reforço. Então, de forma visual e fácil aqui, vocês também conseguem ver aquele desempenho. Mas lembrando, para saber é necessário parametrizar toda a tela aqui, associar para todas nossa DDP qual é o empenho de cada linha daquela. Demonstrativo de crédito bancário, outro relatório lá do CIAP-NET, que foi migrado aqui para dentro. Vamos voltar aqui para o MGI, que era o órgão que a gente estava, né? MPI. Então, relatório de crédito bancário também tem uma tela lá que vocês parametrizam quais são os bancos conveniados. Então, ele vai trazer aqui separado o valor de cada banco dentro de conveniados e não conveniados. Outra funcionalidade aqui que também estava lá na tela preta e veio para cá, saldo contábil. Da mesma forma, mostrei para vocês que é possível cadastrar as contas contábeis, que é mais uma funcionalidade que ele vai trazer o saldo de cada conta dessa aqui dentro do relatório. Agrupadores de orçamento, vocês não precisam se preocupar, que não é necessário usar. E por último, a DDP. Então, como eu falei, a DDP já vem aqui em formato Excel, prontinho para vocês fazerem qualquer manipulação que seja necessária. Mesma forma que ela é disponibilizada lá no CIAP-NET e no CIAP em formato PDF, aqui já vem bem mais facilitado para vocês em formato Excel. Voltando aqui para a tela do sistema. Então, esse foi o preparar relatório. Falei, vocês podem clicar quantas vezes for necessário, ajustou, fez um reforço de empenho, clica aqui para poder ver já o espelho. E por último, depois que fez tudo isso, conferiu o relatório, a gente vai a última aba, apropriar despesa, que é o que a gente chama de sincronizar ou registrar no CIAF. Então, todas essas informações vai ser criado um documento hábil lá dentro do CIAF. Novamente, a gente precisa informar aqui os dados que o CIAF exige para poder criar esse documento hábil. Unidade primária do usuário, esse usuário logado, então, relembrando, esse usuário precisa ter permissão de criar documento hábil lá dentro do CIAF. É com base nesse CPF do usuário que fez o login aqui no CIGEP que você vai ter a mesma permissão para poder estar criando um documento hábil dentro do CIAF. Se você não tem essa permissão, procura o cadastrador parcial do CIAF e pede para ele te incluir. Não é minha área que faz isso, então pede para a área competente entrar aqui e fazer esse sincronismo, registrar no CIAF. Então, se essa pessoa vai aparecer a mensagem aqui, usuário não habilitado no CIAF. Assim que finaliza, então, vamos pegar aqui um mês anterior aqui de outonidade, pegar o DSPEX que já tem utilizado no sistema.
mostrar para vocês, é de fevereiro, que eles sincronizaram com o CIAF. Como é que ficou aqui, então, essa última aba? Então, após sincronizar, ele vai falar quem foi o usuário, qual é o G e qual foi o DH criado lá dentro do CIAF. Então, aqui foi criado o DH 304, a data que ele foi criado. E logo aqui a gente vai ter o registro de todos os erros. Então, quais são esses erros? O mesmo erro que você estivesse fazendo de forma manual lá no CIAF, ele vai mostrar aqui para vocês. Então, que no caso a pessoa não teve nenhum erro, mas a dedução já teve 2 erros. Quando é um erro vermelho, é um erro que essa linha não foi criada. Quando é um erro amarelo, é somente uma mensagem informativa de alerta. Então, a linha foi criada, mas tem um alerta. Então, esses 2 casos aqui devem corrigir, ó, que não foi informado o código DARF, e esse aqui está com valor 0 ou negativo, que não é permitido. Então, após não é necessário cancelar e refazer tudo. Vai somente lá no CIAF. O CIAF vai estar em modo de edição ainda, não vai ter sido efetivada a apropriação, então vocês podem, de forma manual, editar o CIAF, criar novas linhas, excluir e fazer todos os ajustes necessários. Da mesma forma que a despesa anular, reclamou de saldo e também de valor 0 ou negativo. Está na nota de empenho, sem valor definido. Então, passando aqui rapidinho, acho que o principal ponto aí foi a dúvida de como gerar, né? O ADDP é nesse caminho, lembrando que só é necessário, a única informação obrigatória ali no manter parâmetros é informar qual que é a unidade gestora. E eu ia colocar o link aqui, né? Colocar o link aqui que eu falei na nossa página. Ok. E estamos abertos aqui para perguntas. Fique à vontade, levanta a mão que a gente vai chamando um por um. Jefferson, tá tendo bastante pergunta ali no chat. Eu acho que de repente fosse interessante você dar uma explicação rapidinha ali da separação por UG, que é o que muita gente está perguntando, né? Porque a DDP ela vem do órgão e aqui no sistema, quando a gente carrega ela, cada órgão fica responsável de como fazer essa separação, né? Eu acho que de repente você podia já dar essa explicaçãozinha rápida aí para o pessoal, que está com bastante pergunta no chat. Perfeito. Quanto à questão por UG, né? Hoje o nosso sistema ele está preparado para fazer uma apropriação por órgão. Então, se o órgão de vocês possui 2 UGs e faz 2 documentos hábeis, a gente ainda não está preparado para isso. E futuramente, então, eu quero fazer aquele que dá mais trabalho para mim. Quero fazer, normalmente as universidades, né? A universidade tem um hospital universitário junto. Então, escolhe um que quer fazer até a gente finalizar aqui as evoluções no sistema. E vocês vão utilizar, deixa eu compartilhar de novo aqui, lá dentro do manter parâmetros do órgão. Então, temos novamente aqui, manter parâmetros do órgão. Leite, você lembra de cabeça algum aí que tem um hospital que já separou? Vamos no INSS. Qualquer federal. Mas quem está usando é a Federal do Piauí. Piauí. Não sei se ela deixa a gente usar a folha dela aí, não. Mas a do Piauí tem 2. Vamos dar uma olhada aqui, então. Então, é o que a gente chama aqui de agrupador de orçamento. Para frente. Então, no caso aqui, Universidade Federal do Piauí, eles possuem 2 folhas, 2 documentos hábeis, né? O hospital universitário, a própria universidade. E como é que eles separam? Então, é por UPAG. Então, o HU é o PAG 420 e o HFPI vai ser o PAG 056. Então, aqui dentro desse agrupador de orçamento, é possível. Vocês querem que a DDP de vocês seja separada por UPAG? Então, coloca aqui o PAG 1, PAG 2 e clica novos agrupadores. Pode colocar quantos agrupadores quiserem, quantos agrupadores forem necessários, colocando PAG igual a 521. Cadastrei todas as UPAGs. E aqui, na hora que aparecer o relatório, vocês vão ter
aqui no final separado por cada agrupador. Então, nesse caso aqui, ó, tenho agrupador do órgão 40806 e para cada agrupador que ele criou, eu vou ter a DDP exclusiva daquele agrupador, que pode ser por UPAG. Então, a forma de dividir a DDP por UPAG é essa, classificando, parametrizando dentro do agrupador de orçamento. E lembrando que aí vocês podem, na hora que for fazer a apropriação da folha, ele vai perguntar de qual agrupador vocês estão fazendo. Vou entrar de novo aqui no Piauí. Então, por exemplo, a Universidade do Piauí, eles estão fazendo somente a da universidade, eles não estão fazendo o do hospital. Então, aqui vocês vão escolher qual a folha, qual o agrupador de orçamento vão utilizar. Então, caso para poder fazer a integração, né, com o CIAF. Então, como falei, é possível somente um DH. Vocês querem que todos os dois sejam no mesmo DH, não tem problema, mas com orçamentos e empenhos diferentes é possível. Então, vocês classificam, formam empenhos diferentes para cada orçamento. Mas lembrando que todos vão ser criados um único DH. Ah, não, quero que somente a universidade esteja lá nesse meu DH. O hospital, eu vou criar um DH separado. Então, vamos fazer a classificação somente da universidade. O hospital não classifica, deixa em branco. Todos aqueles que tiverem essas linhas em branco, ele não vai enviar para o CIAF. Envia para o CIAF somente o que tiver as 3 colunas aqui preenchidas. CPR, classificação contábil e empenho. Mais alguma complementação, Leide? A princípio não, só que a gente está com previsão aí que de repente na próxima release a gente conseguir fazer essa entrega de separar o sincronismo por Gs, né? Isso. Perfeito. Então a gente já está mapeado, os órgãos já trouxeram para a gente aqui nos plantões. Então, como eu falei, aquele que está no HU, eles não estão classificando, eles estão classificando somente os que estão na universidade. Então, da universidade já está classificado, é o que vai criar o documento hábil lá no CIAF de forma automática. Porque daí no geral é isso que alguns órgãos que têm mais de uma OG fazem, né? Eles sincronizam uma delas e as outras acabam fazendo direto lá no CIAF daí, né? Isso. E aí, como a Leide falou, a gente já está planejando aí para em breve estar entregando aí. Jefferson. Oi, Jailson, pode apoiar a gente aí, por favor. No caso do DCPEX, a parte de consignações individualizadas que contempla as pensões alimentícias, os depósitos judiciais, os acordos extrajudiciais e estão lá tudo dentro do mesmo bolo. O sistema hoje ele divide elas como bancos conveniados. Esses bancos conveniados, os valores são repassados via OB Banco, via lista de banco, né? Aí esses são repassados dessa maneira. Os bancos não conveniados, no caso da PA, eles estão lá naquela LC disponibilizada no CIAPnet, tá? Aí é isso. No caso dos depósitos judiciais, de depósito para terceiros, eles estão todos juntos. Vai tudo lá, entendeu? Não tem como separar, pelo menos até hoje, não há separação assim por banco. A gente, o que está contemplado na LC vai naquele montante para todos os bancos. E o que está dos bancos conveniados, o valor total, né, vai por OB Folha, né, via lista de bancos, entendeu? Bem lembrado, Jailson. Vou repassar aqui então o CIAPnet. Acho que alguns órgãos podem não conhecer a funcionalidade, né, da LC, da lista de credores, que o próprio CIAP já cria lá dentro do CIAF. Então, todos aqueles que não são bancos conveniados, as PAs, a gente vindo aqui em consultas financeiros, vai ter aqui retorno da lista de credores do CIAF. Lembrando que a lista de credores, ela contempla o total de faturas da DDP, né? No caso, o total de faturas da DDP
que tá na DDP, no caso, a LC, ela vai ser o líquido das consignatárias que vai estar lá em faturas. Tem que tirar a taxa certa, né? Tem que retirar a taxa certa. Isso, no caso, a LC, ela já contempla o líquido das consignatárias, tá? No caso, a gente só tem que retirar de lá o Banco do Brasil e a Caixa, que paga via OB Folha. E no caso desse PEX, aquela parte a gente não paga junto lá signatárias. A gente tira ele também, então só paga lá dentro do CIAF, de servidores consignatários. Então, a gente consultando, acho que aqui é o principal ponto. Alguns órgãos falam que a lista nunca bate com o total. É porque realmente teve alguns registros rejeitados, recusados pelo CIAF. Então, aqui a gente consegue verificar quais foram esses recusados. Então, do total de 32 registros que foi enviado, 29 foram aceitos e 3 foram recusados. Então, clicando aqui, vocês podem ver qual foi o motivo da recusa nesses 3 aqui, domicílio bancário inexistente. Então, é necessário entrar no CIAF, cadastrar esse domicílio bancário. A partir do próximo mês, esses 3 não vão mais dar erro. A lista vai ser 100% aceita, caso não tenha nenhuma inclusão em erro novo, né? Da mesma forma, as consignatárias. Pelo que o Jailson falou, ele remove o Banco do Brasil e a Caixa e o per capita da GEAP. Se quiser complementar, Jailson. No caso, no DESPEX, a gente usa a situação DOB 005, que é outros consignatários, e pega a LC tal qual ela está no CIAPnet, tirando Banco do Brasil, Caixa e GEAP per capita. O resto fica tudo lá dentro, entendeu? Mas, assim, o lançamento E lá... o total das consignações, o nosso é acatado do jeito que está parametrizado na apropriação CIGEP. Entendeu? Por quê? Porque a gente não separa por banco. Tanto os bancos conveniados, você vai ter uma lista de bancos, um total de cada banco. Os bancos não conveniados, eles vão estar incluídos na LC. Então, lá, por exemplo, o fulano de tal tem lá o CPF dele. E aí anexa a lista e faz o pagamento individualizado. Lembrando que a LC, ela, do mesmo jeito que a outra que o Jefferson estava falando, ela pode vir com dados recusados no CIAF. E aí você tem que ir lá e complementar. Se for necessário cadastrar no Atu Credor, o domicílio também, ou o credor, você tem que fazê-lo, entendeu? E lembrando, no caso que o Jefferson está mostrando, existem esses depósitos judiciais para bancos públicos, que no caso Banco do Brasil, o Caixa, e os bancos públicos estaduais. O CIAF, você verifica que quando você abre a LC, ele não puxa lá os dados de CNPJ e o número da conta, que seria o número do ID. Ele não puxa. Isso você tem que fazer uma pesquisa no sistema, no CIAP ou no relatório da Folha, para achar lá o número e colocar nessa LC. Entendeu? Colocado isso, acertado, pode utilizar a LC tranquilo. Então, mostrando aqui, então, no caso do DCPEX, ele teve 43 rejeições, então aí Jailson vai lá e atua em cada uma dessas rejeições e inclui lá na lista para que a lista fique fechadinha. De contas são o BRB, né? Esse a gente estava com uma frente separada para ajustar, mas os demais... Bom dia, pessoal. Bom dia, Jefferson. Bom dia. Bom dia. Tem uma parte aqui que já até foi respondida, dos relatórios, né, que vai continuar normais ainda, só não sai pelo CIAPnet, né? E no nosso caso aqui, eu não sei se o pessoal está passando por isso. Eu, por exemplo, nos 2 meses anteriores, eu estava conseguindo acessar normal, eu e minha colega. Do último mês para cá, desse mês para cá, a gente perdeu o acesso, tá falando que não está autorizado. Eu cheguei a ver com a área responsável aqui, ainda não consegui resolver. Eu queria ver se alguém está passando por isso, porque assim, um momento eu estou com acesso, outro não. O sistema autoriza, né, que é integrado ali a conta GovBR, ele tem algumas regras para realmente derrubar o acesso. Normalmente é quando tem atualização cadastral, ele derruba todos os acessos da pessoa. Mas algumas vezes ainda, como é um sistema novo, ele
pode estar encontrando alguma instabilidade, está derrubando sem nenhum motivo ali aparente. Mas pela regra do sistema, é quando tem qualquer atualização cadastral, mudou de órgão, mudou de função, mudou de org, ele vai derrubar sim. E aqui o pessoal entende que se você mudou de org, foi para outra área, então aqueles acessos seus deixam de existir, deixam de ser mais necessários. Essa é a regra implementada hoje. Mas aí no link que eu mandei, então vai ter lá as orientações bem detalhadinhas ali para o cadastrador parcial. Então lá tem perfil de acesso ao sistema, passa aquelas orientações para o cadastrador parcial, lembrando que o nível de acesso pede sempre nível órgão. Passa essa informação para o cadastrador. Vamos até colocar lá dentro do sistema o nível órgão, por enquanto que o nosso CIGEP está configurado para ser utilizado. Certo. Essa nova orientação você vai passar no chat? Isso, eu coloco aqui agora o link. É esse mesmo link aí que eu mandei dobro tutorial, mas... Não, tá, João, repasso. Eu dou uma olhada aqui e repasso. O Jefferson, que eu vi diferente, que a gente fez diferente foi que a gente solicitou o perfil só no SIAPnet Web Geral lá. Foi a única forma. Coisa assim diferente. Não, esse do Web Geral é para você consultar a lista de credores. Isso. Essa é a lista de credores. Uhum. Então, com esse, o Web Geral, você consegue entrar no SIAPnet para consultar a lista de credores. Certo. Essa parte eu estou acessando, mas aí sim, não tem nada a ver com o da outra. Né? Não, aí do CIGEP já é o outro, esse que eu acabei de colocar no chat. Certo. Não, tá. Eu vou repassar para eles aqui. E em breve também a gente já está prevendo migrar, né? Que você vai ser a lista de credores, vai ser mais uma aba ali no nosso relatório. Então, também, futuramente, a gente vai estar desligando ele do SIAPnet e vai estar disponível ali no nosso, mais uma aba ali do nosso relatório, essa lista de credores. Esse aqui, esse é o documento de apropriação da folha de fevereiro, tá? Tá vendo aqui o DOB 07, que é a dedução, né? E pensão alimentícia. Esse aqui é o total de todos os bancos não conveniados, belezinha? A lista que foi gerada, lista de credores, né? OB Banco com lista de credores. A lista que foi gerada lá no SIAPnet, né? Que a gente atuou para complementar ela aqueles registros que foram recusados. Aí pronto, aí gerou, a gente jogou aqui, o Banco do Brasil. Aí, tudo que está na lista de credores é repassado para aqueles credores via Banco do Brasil e essa lista. Deixa eu demonstrar, deixa eu ver aqui se eu acho mesmo. Esse total aqui é o total total de consignações individualizadas. O total geral dá isso aqui, né? Isso aqui, tá? Beleza. Esse total aqui, é o total de bancos não conveniados. Quais são os bancos não conveniados? Tá vendo isso aqui, Basa, BNB, Banest, Banpará, BRB, Intermédio, Pactual. Esses todos são os bancos não conveniados. Esse é o total que está lá naquela LC no SIAPnet. Isso tudo está lá dentro. Deixa eu ver até se eu acho ela aqui. Tá vendo aqui? Essa é a LC que está disponibilizada lá no SIAPnet. Aqui os registros aceitos, né? Beleza? Registros aceitos. Todos eles. E esses os recusados. Aí tá aqui, Vendo? Só foi 2 na outra, tá vendo? Beleza. Aí, aqui, ela completa. Até aqui você tem o que foi aceito lá no SIAF, no primeiro momento, a sua LC está nesse total. Essas aqui são, de vermelho, são os registros que foram recusados. Aí você vai tratar a informação. Isso aqui não existe lá na LC, nem isso. Então, você vai, pesquisa no SIAP e coloca tudo aqui. Compôs o valor total da sua LC. Ele está aqui, esse aqui é o de janeiro, tá? Ele está aqui, pronto. É essa LC que você vai utilizar aqui. Só isso que a gente faz. Correto? E os outros bancos, que são os bancos conveniados, eles são pagos em separado. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. DOB 007. Aqui, não. Aqui, DOB 007, tá
Tá vendo? Esse aqui é o total de bancos conveniados. Aí o que é que a gente faz? Ó, o credor é RB, né? Que é uma OB folha RB. Beleza. Aí tá aqui tudo. RB. Aí vamos lá no pré-doc. Aí o pré-doc dos bancos conveniados. Ó, top 007, OB folha, né? Aqui o total. E essa lista de bancos que você faz no AtuLB. Que é a mesma coisa que como se fosse pagar banco por banco, né? Aí você geraria o CIT, colocaria o CIT com o convênio de cada banco aqui e geraria o total de cada banco. Mas como a gente faz LB, as informações estão todas nessa lista de banco. A taxa CEPRO ela ainda está por órgão. A gente está né? com uma evolutiva aqui para ela que ela seja separada pelo nível da DDP. Então, a gente vai conseguir separar ali pelo nível dos ativos, aposentados, militares, nível A ativo, B inativo civil, C ativo militar, D aposentado militar e o E regime geral. Então, a ideia é que a gente vai trazer na próxima evolução, a gente vai estar trazendo ela separada pelo nível da DDP, mas por enquanto ela ainda continua nível órgão, a taxa CEPRO. Eu até coloquei aí, a gente criou alguns códigos que ali vai estar ocupando o campo rubrica para vocês poderem identificar cada código desse a que se refere. E essa aí vai separar. Aqui no chat. Aí, nesse caso, se vocês fizerem essa alteração, ele vai separar lá por CIAP ou vai ter possibilidade de juntar, tipo por órgão? Porque o lançamento que a gente lança, tipo faz isso, vai, ele... dois lançamentos, um em cada... Ele vai vir... Perfeito. Ele vai vir separado ali na DDP em várias linhas, mas aí classificando elas com a mesma classificação, mesma situação, mesma classificação contábil, né, ela vai juntar e criar uma única linha lá no CIAF. Então, tudo aquilo que você coloca a mesma classificação ali no CIGEP, eles juntam em somente uma linha no CIAF. Tá bom. Se tiver também tudo da mesma NE, né? É isso. Essa separação, nota de empenho. Essa separação, você está dizendo, por exemplo, vai ter a taxa CEPRO de ativos, e isso vai implicar também num boleto próprio para cada situação dessa. Então, vai ter um boleto para ativos, outro boleto para inativos, um boleto para pensionista? Não. É isso que eu estou entendendo. Não, porque a questão dos atualmente boletos não vai alterar, não. Tem o boleto de servidor e de pensionistas, que são as duas situações presentes hoje. Que forma mas que você esse vai não fazer vai não vai alterar, alterar, Jailson. A não ser que geração de boleto não tem nenhuma alteração. Então vai gerar um único boleto, né? Continua sem alteração a geração de boleto. Não vai ter nenhuma alteração. Perfeito, pessoal. A gente vai continuar revisando aqui aqueles que colocaram pergunta no chat. O chat vai estar sempre disponível para vocês postando. À medida do possível, a gente vai respondendo. E a cada 15 dias, de acordo com o cronograma já divulgado, a gente está aqui principalmente para poder tirar dúvidas. Eventualmente, se tiver alguma novidade do sistema, a gente apresenta, mas aqui principalmente mesmo é ouvir vocês, ouvir o que vocês querem de sugestão, o que pode melhorar aqui dentro do CIGEP apropriação, CIGEP gestão da folha, funcionalidade de apropriação, para a gente estar trazendo mais facilidade nesse processo de apropriação da folha de pagamento. Oi, Jailson. No caso daqueles valores que refere-se à reposição erário, não tem nenhuma novidade ainda não, né? Reposição erário, Jailson, isso eu não estou me lembrando. É aquele que ele aparece tanto na despesa corrente quanto na despesa anular. O valor que a gente repassa para o Tesouro. É indenização, reposição de erário e indenização ao erário, entendeu? Eu acho que esse é um caso que a gente tinha que conversar com o pessoal lá da Folha para poder fazer o ajuste da própria DDP, né? Que aqui a gente recebe a DDP lá já pronta do CIAP, eu acho que eu me lembro, esse é das pendências que a gente tinha que conversar para fazer o ajuste lá na fonte, lá na geração da DDP. É porque, na verdade, isso aí é uma coisa que já estava mapeada por vocês, porque o que está presente na despesa corrente, ele entraria com um sinal de menos. E o que está presente na despesa anular, ela entraria com um sinal positivo, porque essa
ela vai para deduções lá desse jeito. Então, ela vai sair de despesa anular ou de despesa corrente lá para deduções. Só que o que está em despesa corrente vai em negativo e o que está em despesa anular vai positivo, entendeu? Um vai diminuindo do outro. Perfeito. Esse é ali na funcionalidade de ajuste do DDP, né? Quando usa ela, ele deveria estar invertendo o sinal. Isso, e não está. É No isso, caso, não, se perfeito, está é isso. presente, tanto faz estar lá em despesa corrente ou despesa anular, ele está somando, entendeu? Certinho. Uma Não, coisa esse que é bem localizei antiga, aqui. que a gente já estava mapeado por vocês, é por isso que eu estou perguntando esse mês, por exemplo, a gente teve valores tanto na despesa corrente quanto na despesa anular, entendeu? Só que ao invés de ele jogar um contra o outro, não, ele faz somar. Somar, não, entendi. Esse ainda está aqui na nossa lista, já localizei aqui, vou ver para a gente priorizar para as próximas entregas, para já estar resolvendo isso aí o quanto antes, mas esse ainda não tenho novidades para você. Tá ok, é só isso. E o Carlos levantou a mão, para o último. Boa tarde, bom dia, perdão. Bom dia. Então, vocês me ouvem? Ouvindo, sim. Mestre, eu queria entender o seguinte, é a primeira vez que eu estou na live de vocês, entendeu? Para mim é tudo novidade, né? Em que pese eu sou chefe de pagamento da FUNAI, em que a gente sempre fez no método antigo, gerando o DDP, abre-se o processo, manda para o financeiro faz tudo, paga, vai para a contabilidade, faz as apropriações, faz tudo. Então, assim, para eu não perder muito tempo de vocês, eu queria saber, eu fiz a pergunta no chat, as definições dos atores, porque o financeiro esteve aqui comigo, e aí fica sempre aquele dilema de quem faz, não é vocês que fazem, empurrando. Se tem alguma forma de você me dizer com segurança, talvez seja uma junção de forças, tanto da área de pagamento quanto de financeiro e contabilidade, porque tem coisas lá que realmente eu nunca vi, eu nunca fiz. Então, é as definições dos atores, quem faz o quê, em que momento nós, do pagamento, podemos ajudar nessa gestão da folha, em que momento entra o financeiro, em que momento entra o... Eu acho que muitos órgãos têm essa dúvida, mas é algo que o órgão central aqui não normativa, que isso vai realmente de órgão a órgão. Alguns órgãos têm mais integrado essa fase de apropriação, é tudo feito pela equipe de gestão de pessoas. Outros já, a equipe de gestão de pessoas só prepara os relatórios e envia para a equipe financeira, contábil, fazer o lançamento no CIAF. Então, isso a gente não normatiza de qual que é a responsabilidade de cada ator. Vai muito ali do regimento interno, das atribuições que o órgão coloca ali no seu decreto ou no seu regimento interno. Entendi. Então, alguns órgãos realmente juntam tudo isso na área de gestão de pessoas, como é o caso do Jailson, ele é da área de gestão de pessoas, faz desde o começo ao fim, pega os relatórios, organiza e cria o documento hábil. Outros órgãos a gente já viu que não, que a área de gestão de pessoas somente prepara esses relatórios. É o nosso caso. E envia para a área financeira, mas eu acho interessante apresentar o sistema para todo mundo e ver você até qual cada aba, né? Por exemplo, a classificação, a classificação contábil ali seria a responsabilidade de quem? Já no nosso caso aqui do MGI, a nossa área contábil, eles fazem um painel ali em Power BI indicando como é que é a classificação para cada natureza de despesa, eles vão colocar tal CPR, tal VPD. E a partir desse painel, eles fazem um lançamento no CIAF. Então, vai realmente de órgão para órgão. Tá certo. Mas eu acho que é tentar convergir aí, chegar num melhor papel aí, numa melhor forma de vocês fazerem e trazer eles para poder ver o sistema e falar, ó, até aqui essa classificação eu faço, aqui a última parte, que é registrar no CIAF, fica com vocês, porque vocês que têm acesso às credenciais no CIAF, se você clicar, provavelmente vai dar erro, então... Traz todo mundo aqui para dentro do CIGEP e divide ali cada aba ali, qual vai ser a responsabilidade de cada um. Como sugestão para vocês. Valeu, mestre. Por nada. Então, pessoal, encerrando novamente, a gente agradece e, como eu falei, a gente aguarda que todo mundo use aí o sistema, conheça as funcionalidades, principalmente trazer para a gente as necessidades de melhoria, que eu tenho falado muito aqui, qual é a principal dor, o que é que mais traz trabalho para vocês no dia a dia da apropriação da folha.
E é isso que a gente está querendo facilitar e deixar um processo aí mais fácil e mais digitalizado para vocês. Para, como a gente sempre fala, né, que vocês possam mais estar cuidando de pessoas e não de processos. Então, traz para a gente esses feedbacks que vai ser importante para a gente estar evoluindo no nosso sistema. Muito obrigado, pessoal, e um bom dia para vocês.